Eu vou trazer aqui para vocês hoje 6 tipos de pacientes que se encaixam dentro desse processo da psicanálise ativa. Por quê? Esses são pacientes que não conseguem ter resultados com o modelo convencional. O modelo convencional de psicanálise não é eficiente para esses tipos de caso. E eu vou explicar para vocês, né, isso no decorrer dessa aula, de acordo com o que eu vou falando sobre cada um deles, a gente vai entendendo melhor o que é essa inadequação. O primeiro paciente é aquele paciente que em toda sessão ele traz a mesma demanda. Isso é um clássico, né? Vocês viram lá no grupo, quando a gente postou, muitos ali se identificaram com essa questão. E isso acontece bastante. E eu vou explicar para vocês o porquê que isso acontece. Isso está relacionado com a libido, ela fica circulando em torno de significantes específicos. Ela não consegue sair desse ciclo. E aí, o psicanalista, ele entra nesse ciclo e ele passa a fazer parte desse sintoma. Então isso não é interessante. O analista, ele precisa ter propostas de intervenção para tirar essa libido dessa circulação. Ele precisa com que essa libido seja investida em outros pontos, para criar outros padrões. Então esse é o primeiro tipo de paciente onde a técnica ativa vai ser muito eficiente. O segundo são pacientes que têm dificuldade para expressar. Segundo Freud, a associação livre é uma regra fundamental. Não existe psicanálise sem a livre associação. Mas aí que entra a questão. E os pacientes que têm dificuldade para expressar? Pacientes com depressão profunda, pacientes introvertidos, pacientes muito fechados. Como que a gente lida com essas questões? A gente simplesmente não faz análise com eles? Porque eles não entram, né, nos critérios de analisabilidade do Freud. Então, ou seja, eles não servem para fazer análise. Isso nessa perspectiva convencional. Mas no modelo ativo, te abre uma série de possibilidades para que você possa, vamos dizer, deixa eu escolher bem uma palavra, né? Não seria bem induzir. Estimular. A palavra seria estimular, para que você possa estimular esses pacientes à fala. Bom, a gente tem diversas formas de estimular e em todas elas está relacionado com o processo de identificação. Você precisa gerar identificação desse paciente para gerar uma transferência e aí sim você conseguir, através dessa transferência, dessa posição que você ocupa, conseguir estimular esse paciente à fala. Existem diversas técnicas para isso. Então a técnica ativa nos dá essa possibilidade. O próximo paciente são pacientes que se comportam de maneira viciosa dentro do processo. Sandor Ferenczi, lá nos seus textos, ele fala sobre os vícios criados dentro do processo de análise. O analista, ele faz uma intervenção, uma interpretação, melhor dizendo. O paciente acha aquilo muito legal, muito interessante, ele vê muito sentido naquilo e ele começa a apresentar melhoras. E aí toda a sessão ele começa a estimular o analista a criar essas interpretações. Ou seja, não é o analista que interpreta, mas é o analista que é colocado nessa posição. É uma troca dessa posição. Então o analista, nesse ponto, ele também começa a circular em torno desses sintomas. Ele começa a fazer parte da psicopatologia do paciente. Por quê? Esse paciente ele começa a estimular você, como analista, a criar suas interpretações para que ele tenha essa saciedade. Ele começa até a apresentar algumas melhoras que não são, né, melhoras em si, mas são o que os psicanalistas chamam de... tem um nome agora que me fugiu à mente, mas é atuação, seria isso. Os psicanalistas chamam de atuação. Quando o paciente começa a atuar, apresentando melhoras dentro do processo, melhoras repentinas através de uma ou duas interpretações, isso é algo impensável, né? De forma embasada nos conceitos psicanalíticos, isso não aconteceria dessa forma. Mas então, ele começa a te estimular como analista para que você supra essa demanda que ele tem. E do contrário, ele te dá essa suposta melhora como uma moeda de troca, né? Então esse também é um tipo de paciente onde a técnica ativa vai funcionar muito bem, porque ela vai criar intervenções que vai tirar esse paciente dali. Por quê? Ele vai pegar essa libido que fica circulando e vai direcionar ela para outros pontos através de técnicas específicas. Com isso,
vai alterar os padrões, porque a libido não está mais só naquele padrão, agora ela começa a se direcionar para outros pontos, então cria novos padrões. O próximo aqui, o quarto paciente, é paciente com investimento libidinal direcionado para um único ponto. Isso também é muito comum, mas é mais comum em pacientes com psicose. Por quê? Devido ao seu processo de desenvolvimento não ter sido, vamos dizer assim, completo, né? Não ter passado por um processo de castração de maneira adequada, esse paciente ele não tem um gerenciamento emocional adequado, então ele direciona tudo de si para um único ponto. Isso está relacionado com a dependência emocional, com os processos obsessivos, entre outros, né? Mas tem suas diferenças. A gente pode se aprofundar mais à frente também sobre esse tema. Mas o que nos interessa aqui é que esse tipo de paciente ele vai estar muito fechado, com a libido também rodando, com essa libido estagnada. Então vai ser necessário também fazer intervenções para direcionar essa libido para outros pontos e criar novos padrões. O quinto tipo de paciente são aqueles pacientes que não deram certo com outros psicanalistas. Por conta de questão transferencial, não ocorreu a transferência positiva. E ele chega em você também percebe que não tem transferência positiva. No modelo convencional, a transferência é uma condição sine qua non para que o processo de análise aconteça. Vocês podem ler nos textos do Freud, né, dinâmica da transferência, ele vai falar sobre essas questões. Logo, esse paciente, se ele não realiza a transferência, então ele não serve para análise. Então ele também não entra nos critérios de analisabilidade propostos pelo Freud. Então esse paciente não é analisável. Só que dentro da psicanálise ativa, nós conseguimos manejar esse paciente. Nós conseguimos criar, ou melhor dizendo, trocar a transferência negativa por transferência positiva através de técnicas específicas. Então isso é mais um caso. E o sexto aqui, por último, pacientes com ausência de sentido. Aqueles pacientes com a depressão já profunda, que não vê sentido nas coisas do cotidiano, é muito difícil de trabalhar com o método convencional, porque eles não conseguem, de certa forma, associar livremente, né? Alguns até conseguem, mas a maioria não vê muito sentido nas coisas que o cercam. Então aqui a técnica ativa também vai ser muito funcional, porque ela vai conseguir elaborar intervenções que sejam capazes de acionar pontos libidinais dentro dessa estrutura que está com a libido estagnada. Então esses tipos de pacientes, eles são pacientes que dentro do método convencional, os psicanalistas falam que são pacientes que estão estagnados, onde o processo de análise fica circulando e não sai do lugar. Então você vai fazer uma pré-avaliação nos seus pacientes e vai ver qual deles vão se adaptando a esse modelo aqui. Se você começar a sentir alguma dessas dificuldades, dessas 6 dificuldades citadas, aplica o método ativo, utiliza a técnica ativa, porque isso vai ser muito funcional para você. Então seria isso, e vamos aqui então dar prosseguimento.